Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Lucas e hoje trago um conto assustador que explora a ideia do medo do desconhecido. O protagonista é um garoto que se sente sozinho e isolado. Ele encontra um livro misterioso em um cemitério e, ao ler, começa a experimentar uma série de eventos perturbadores. Se você gosta de contos de terror e suspense, não deixe de assistir a este vídeo. Mateus era um garoto comum de 12 anos que vivia em uma cidade pacata. Sua casa ficava no centro da cidade, onde a vida transcorria de maneira tranquila. No entanto, apesar de ser uma cidade pequena, a vida de Mateus não era tão simples quanto aparentava. Ele era gentil, de olhar curioso e uma imaginação vibrante. Tinha um amor especial por histórias em quadrinhos e passava horas lendo e desenhando suas próprias aventuras. Mas, apesar de sua natureza amigável, ele se sentia frequentemente sozinho. A rua onde Mateus vivia era um lugar onde a maioria das crianças se conhecia desde a infância. Mas para Mateus, fazer amigos nunca foi uma tarefa fácil. Sua natureza quieta e sua preferência por histórias em quadrinhos o afastavam da maioria das crianças de sua idade. Seus amigos, ou pelo menos aqueles que ele esperava que fossem, muitas vezes o tratavam com brincadeiras cruéis. Eles zombavam de seu amor por histórias em quadrinhos e o apelidavam de nomes que o faziam se sentir pequeno e insignificante. Essas brincadeiras eram como espinhos que feriam seu coração, tornando cada tentativa de amizade ainda mais difícil. Seus pais, João e Ana, estavam profundamente preocupados com o isolamento de seu filho. Eles tentaram incentivá-lo a se enturmar com o grupo de amigos de sua idade, mas os esforços eram frequentemente em vão. Mateus se sentia mais à vontade em sua solidão, onde podia criar mundos e aventura em suas histórias em quadrinhos e se perder em sua imaginação. Em uma tarde, na volta da escola, já próximo do sol se pôr, Mateus seguia o caminho que levava à sua casa. Ele caminhava sozinho, perdido em seus pensamentos, quando de repente um grupo de meninos o cercou. Rindo e debochando, eles começaram a zombar de Mateus. Com expressões travessas nos rostos, eles se aproximam de Mateus e, sem aviso, pegam a mochila, saem correndo e rindo. Mateus sentiu um misto de raiva e desespero quando viu sua mochila sendo levada embora. Sem hesitar, Mateus começou a correr atrás dos meninos, determinado a recuperar sua mochila. Bem próximo à escola havia um cemitério e a perseguição o leva para lá. À medida que se aproximavam do cemitério, os meninos, ainda rindo, alcançaram o muro baixo que cercava o local e, com um movimento rápido, eles jogaram a mochila de Mateus por cima do muro, fazendo-a cair no terreno do cemitério. Mateus parou repentinamente, olhando aterrorizado para o cemitério e agora sua mochila lá inacessível. A sensação de medo crescia dentro dele. A mochila continha seus livros e alguns pertences pessoais. Com o coração acelerado e o suor escorrendo por sua testa, Mateus toma uma decisão difícil. Ele sabia que não poderia simplesmente abandonar sua mochila, não com todas as coisas importantes que ela continha. Com determinação, ele deu um passo hesitante em direção ao muro do cemitério, pronto para enfrentar seus medos e entrar no lugar sombrio para recuperar sua mochila.
Aproximando-se do muro, Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto olhava para o cemitério. Ele sabia que estava prestes a enfrentar seus medos mais profundos. Sem hesitar, ele deu um impulso, saltando o muro com uma agilidade surpreendente. Aterrissando do outro lado, Mateus olhou ao redor, encontrando-se agora no interior do cemitério. O sol começava a se pôr, lançando sombras sinistras entre as lápides. A mochila estava ali, caída entre as sepulturas antigas. Enquanto Mateus se aproximava para pegar sua mochila, algo chamou sua atenção. Ali, entre as lápides, estava um livro que parecia ser de um conto infantil. A capa estava desgastada, as páginas um pouco amareladas. Curioso e, ao mesmo tempo, perturbado pela descoberta, Mateus pega o livro e o examina cuidadosamente. Tomando uma decisão rápida, ele decide colocar o livro misterioso em sua mochila, agora recuperada, e começa a trilhar o caminho de volta para casa. Após uma longa e angustiante jornada de volta para casa, Mateus finalmente chega à segurança de seu lar. Ele estava aliviado por ter recuperado sua mochila, e então decide tomar um banho para relaxar e deixar para trás a tensão daquele dia. Quando finalmente ouviu o som das chaves na porta da frente, um sorriso de alívio se formou em seu rosto. Seus pais entraram em casa trazendo consigo o aconchego familiar que Mateus tanto apreciava. Com saudações calorosas e abraços afetuosos, eles compartilharam as histórias de seus dias e as novidades que haviam acontecido no trabalho. Mateus se sentia grato pela presença de seus pais e pela sensação de segurança que eles proporcionavam. No entanto, Mateus optou por não comentar sobre o ocorrido na volta da escola. Ele guardou para si mesmo a experiência no cemitério, sentindo que ainda não era o momento certo para compartilhar o episódio com seus pais. Após o jantar, Mateus vai para seu quarto, retira da mochila o livro que encontrou no cemitério, determinado a desvendar seus mistérios. A sensação de intriga crescia à medida que ele segurava o livro em suas mãos. Com um suspiro de expectativa, ele abriu o livro e mergulha em suas páginas. No entanto, logo percebeu que aquele livro não era o que aparentava. Seu conteúdo era perturbador e sinistro, muito distante de um conto infantil convencional. Criaturas sombrias e enigmas misteriosos emergiam das páginas, desafiando a lógica e a compreensão. Mateus ficou paralisado de medo quando um vento misterioso surgiu, parecendo um eco sombrio daquilo que estava nas páginas, quando ele leu aquelas palavras sinistras sobre pessoas sendo perseguidas por seres aterrorizantes após ler o livro. Suas mãos tremiam enquanto ele lentamente fechava o livro e colocava-o de volta na mochila. O quarto estava silencioso, mas a sensação de que algo estava errado pairava no ar. Mateus sentia como se estivesse sendo observado, como se olhos invisíveis o encarassem. Ele sabia que não deveria ter trazido aquele livro para casa, mas a curiosidade havia sido mais forte. Decidindo que era melhor não arriscar, Mateus coloca o livro dentro da mochila, em um canto do quarto, e tenta se acalmar. No entanto, os minutos passaram lentamente e o medo continuou a crescer dentro dele. Cada rangido da casa ecoava como um sussurro ameaçador. Ele finalmente decidiu que precisava de uma noite tranquila de sono para clarear a mente. Deitou-se na cama e fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos perturbadores. No entanto, mesmo com os olhos fechados, ele podia sentir uma presença sinistra ao seu redor.
dias que se seguiram, Mateus tentou convencer a si mesmo de que tudo aquilo não passava de uma brincadeira sem graça dos meninos do bairro. Ele achava difícil acreditar que um livro pudesse trazer tanta perturbação à sua vida. Gradualmente, a sensação de terror começou a desaparecer. As noites se tornaram mais tranquilas e ele conseguiu dormir sem interrupções. A presença sinistra que o assombrava pareceu se dissipar e a vida voltou ao normal. Apesar disso, Mateus ainda não conseguia se livrar completamente do livro. Ele o guardou em um lugar seguro, escondido no fundo de seu armário. Uma parte dele ainda estava intrigada pelos mistérios contidos nas páginas daquele livro misterioso. Mateus continuou com sua rotina diária, indo à escola, passando tempo com os 2 novos amigos que havia conseguido fazer recentemente. Superar o incômodo de não ter amigos no bairro havia sido um desafio, mas ele estava se adaptando. Parecia que tudo estava finalmente caminhando ao normal. Em um dia aparentemente comum, na chegada da noite, as luzes suavemente se atenuaram, mergulhando o ambiente na penumbra. Mateus, mais uma vez, encontrava-se sozinho em seu quarto lendo uma de suas histórias em quadrinhos favoritas. A cidade lá fora permanecia calma sob uma leve chuva. Foi nessa noite que algo inesperado aconteceu. Um rangido na janela o fez virar a cabeça lentamente e o que ele testemunhou do lado de fora o deixou perplexo. Parada na chuva, com olhos penetrantes que o encaravam, estava uma figura infantil. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha, porque aquela criança estava lá naquela noite, na chuva, sozinha. O que ela queria? O frio da noite parecia penetrar em seu quarto e uma sensação estranha de inquietação se espalhou. Ele pensou, será que era consequência de ter lido um livro? As palavras sinistras das páginas ainda ecoavam em sua mente, e agora, a presença daquele ser misterioso à sua janela parecia fazer parte daquele enigma sombrio que ele havia desencadeado. O medo voltou a assombrá-lo. Passaram-se alguns dias e tudo parecia voltar ao normal para Mateus. Ele optou por ignorar a estranha aparição, convencendo a si mesmo de que era apenas fruto de sua imaginação, um efeito da penumbra da noite que preenchia seu quarto, ou então, mais uma brincadeira sem graça das crianças do bairro. Entretanto, em outra noite, eventos ainda mais perturbadores aconteceram. Em uma noite especialmente chuvosa, os pais de Mateus ligaram para avisar que provavelmente chegariam em casa mais tarde do que o habitual. O garoto sentiu o medo crescendo ao pensar em ficar sozinho em casa durante uma noite tão tempestuosa. No entanto, seus pais o tranquilizaram, explicando que já estavam a caminho de casa, mas que devido à forte chuva, raios e trovões iriam se atrasar. A chuva batia com força na janela. Mateus sentiu uma sensação de isolamento mais intensa do que nunca. Ele estava completamente sozinho e decidiu refugiar-se em seu quarto, ler suas histórias em quadrinhos. Subitamente, um relâmpago forte, seguido de um trovão ensurdecedor, iluminou o céu e fez com que as luzes de seu bairro se apagassem. Mateus estava no escuro completo. Ele sentiu seu coração acelerar e um calafrio percorrer sua espinha. Seus sentidos estavam aguçados e a escuridão parecia esconder segredos inquietantes. A sensação de isolamento que ele já experimentava se intensificou e agora ele estava verdadeiramente sozinho, imerso em um breu assustador. Os pensamentos corriam descontroladamente em sua mente. Ele se perguntava se algo havia acontecido lá fora, se a tempestade havia causado problemas elétricos ou se algo mais sinistro estava acontecendo. Cada som, cada rangido da casa vazia parecia amplificado e logo ele teve a sensação de que alguém estaria o observando, e isso o perturbava profundamente. Mateus ansiava desesperadamente pela luz que traria conforto
e dissiparia o medo que o envolvia. Ele sabia que seus pais estavam a caminho, mas o tempo parecia se arrastar lentamente, e cada minuto na escuridão era uma eternidade de puro terror. Mateus estava imerso na escuridão, e sua ansiedade crescia a cada segundo que passava. Com cuidado, ele se levantou da cama e tateou o caminho até seu guarda-roupa. Com as mãos trêmulas, ele encontrou a lanterna que costumava usar para ler suas histórias em quadrinhos nas noites mais escuras. Ele segurou a lanterna firmemente em uma mão e, com um suspiro de alívio, acendeu a pequena luz. Um raio de luz fraco inundou seu quarto, revelando os contornos familiares de seus pertences. Parecia que um pouco de normalidade havia retornado. No entanto, o alívio de Mateus foi de curta duração. Assim que a luz da lanterna cortou a escuridão, ele levou o maior susto de sua vida. Lá, parada no canto do quarto, estava a mesma figura que ele havia visto pela janela, com seus olhos fixos penetrantes em Mateus. O garoto soltou um grito de surpresa e terror, deixando a lanterna cair no chão. A luz vacilante da lanterna revelou a figura de maneira intermitente, criando sombras distorcidas que dançavam pelas paredes. O medo tomou conta de Mateus. Ele deu um passo para trás, sem desviar o olhar da figura enigmática. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. A criança não se moveu, apenas continuou a encarar Mateus com olhos que pareciam não pertencer a este mundo. O quarto estava imerso em uma tensa quietude, e Mateus mal ousava respirar enquanto encarava o ser misterioso. E então, como se a natureza estivesse conspirando com o terror que se desenrolava diante dele, um relâmpago rasgou o céu lá fora. O quarto foi momentaneamente inundado por uma luz intensa. Mateus se deu conta de que não estava lidando com algo deste mundo. Era um fantasma, um ser aterrorizante que não deveria existir. O medo que o dominou agora era avassalador, uma mistura de pavor diante do desconhecido. Seu coração batia tão forte que parecia que poderia explodir a qualquer momento. Quando a luz do relâmpago desapareceu, Mateus, ainda tremendo de medo, estendeu a mão trêmula para recuperar a lanterna caída. Quando apontou novamente para a criatura, sua respiração se tornou mais irregular ao perceber que o ser sobrenatural havia desaparecido. Ele não conseguia compreender o que tinha testemunhado. Seus pensamentos estavam em turbilhão, e ele sabia que não seria capaz de dormir novamente naquela noite. A escuridão de seu quarto se tornara mais opressiva do que nunca, e o mistério que rondava aquela aparição sobrenatural o atormentaria pelos dias que estavam por vir. Mateus estava paralisado de medo, com o coração martelando em seu peito quando ouviu o som distante de um barulho vindo da sala. O que quer que fosse aquilo, não estava longe. Um calafrio percorreu sua espinha e o pavor apertou seu peito novamente. Ele corre para sua cama, agarrando a lanterna com firmeza, segurando-a contra seu peito, enquanto se encolhia sob o lençol de sua cama. Ele prendeu a respiração, com os olhos fixos na porta do quarto. A luz fraca da lanterna iluminava apenas uma parte do quarto, deixando o restante mergulhado na penumbra. Cada som se tornou uma ameaça iminente, e a incerteza do que viria a seguir fez com que sua mente fosse tomada pelo desespero. Os passos continuaram a se aproximar, mais próximos, mais reais. Mateus estava encurralado sob o lençol, incapaz de fugir, incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar. Seu corpo estava tenso e sua respiração estava rápida, enquanto ele se preparava para enfrentar um desconhecido que estava prestes a invadir seu refúgio. Os passos lentos e arrastados se aproximavam cada vez mais, até que, finalmente, a sombra da figura se projetou na porta do quarto de Mateus. O coração do garoto parecia prestes a explodir, e ele mal conseguia conter o terror que o dominava. Sem pensar, quando a figura abriu a porta do quarto, Mateus soltou um grito estridente, um grito de pânico, e para sua surpresa e alívio,
o que ele ouviu em resposta foi outro grito, um grito de susto, mas de seus pais que havia chegado. Mateus soltou a lanterna, deixando-a cair no chão, e correu para seus pais. Ele os abraçou com força, soluçando de alívio, por finalmente não estar mais sozinho na escuridão aterrorizante. Eles o acalmam, acariciando seus cabelos e garantindo que estava tudo bem. Mas eles não faziam ideia do terror que Mateus havia vivido nessa noite. Mateus, agora seguro nos braços de seus pais, sentiu um alívio. O medo que havia enfrentado era real para ele, mesmo que tivesse sido fruto da escuridão e da imaginação. Enquanto a tempestade continuava lá fora, ele finalmente percebeu que estava cercado pelo amor e pela segurança de sua família. As luzes da casa finalmente se restabeleceram, dissipando a escuridão. Seus pais ouviram seu relato angustiado sobre a figura assustadora que Mateus viu, e eles decidem investigar. Juntos, eles examinaram cada canto da casa, vasculhando cada cômodo. No entanto, não encontraram sinais de intrusos ou qualquer coisa que pudesse explicar a aparição misteriosa. A casa estava tranquila, como sempre, e a chuva lá fora continuava a cair suavemente. Embora seus pais tentassem tranquilizá-lo, Mateus estava profundamente abalado pelo que havia acontecido. Aquela experiência havia mexido com ele de uma forma que ele não conseguia entender completamente. Finalmente, Mateus decide contar a seus pais o que havia acontecido no cemitério. Com o coração acelerado, ele levou-os para seu quarto e mostrou-lhes o misterioso livro que havia encontrado no cemitério. Seus pais trocaram olhares e, preocupados, examinam o antigo volume, cujas páginas pareciam exalar uma aura de escuridão e mistério. No entanto, eles tentaram acalmar seu filho, dizendo que aquilo provavelmente era fruto de sua imaginação e que o livro não poderia estar causando os eventos perturbadores que ele estava vivenciando. Ana guardou o livro e naquela noite Mateus dormiu no quarto de seus pais, onde se sentia mais seguro. Na manhã seguinte, João e Ana decidiram ler o livro. Eles ficaram pensativos com o livro sinistro. As palavras estranhas e os desenhos sombrios das páginas causou um arrepio em ambos. Enquanto liam, uma sensação de inquietação os envolvia, como se estivessem diante de algo além de sua compreensão. Nos dias que se seguiram, a vida na casa voltou ao normal. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Ana, certa tarde, enquanto assistia televisão na sala, decidiu desligá-la para lavar louça na cozinha. No entanto, assim que Ana desligou a TV e se dirigiu à cozinha, a TV liga sozinha, emitindo um chiado alto. Ela volta à sala para desligá-la e retornar para a cozinha, mas quando Ana se vira, a TV liga novamente, chiando. Ana desliga e retira o fio da TV da tomada, e quando dá as costas para sua surpresa, a TV se liga novamente. Isso a fez sentir um calafrio subindo pela espinha. Quando ela se vira para a TV, algo acontece que a deixa horrorizada. Na tela da TV, uma criatura assustadora surge rapidamente, encarando-a com uma intensidade aterrorizante. Ana solta um grito de horror e, recuando, tropeça caindo no chão. Seu coração disparou enquanto ela tentava entender o que havia acontecido. Os olhos desapareceram da tela e a TV se desliga sozinha. Ana estava visivelmente abalada. Ela imediatamente liga para seu marido João, contando-lhe o que havia acontecido. Ambos estavam preocupados e confusos com esses eventos inexplicáveis que começavam a assombrar a casa. Nessa mesma noite, João acorda repentinamente, sentindo uma inquietude inexplicável. Ele tenta voltar a dormir, mas quando abre os olhos novamente, o que ele vê faz seu coração disparar. Um vulto indistinto passava entre sua cama. João sacudiu sua esposa, tentando acordá-la sem fazer muito barulho. Quando ela finalmente abriu os olhos, ele fala que algo está errado. O ambiente da casa parecia ficar cada vez mais frio, apesar da noite quente do lado de fora.
Juntos, eles decidem verificar o quarto de Mateus para ver se estava tudo bem com o filho. No entanto, quando chegaram lá, uma descoberta terrível os aguardava. Mateus não estava em seu quarto. O coração de Ana começou a bater mais rápido e uma sensação de desespero a dominou. Ana decide olhar pela janela do quarto e nesse momento ela vê Mateus no quintal. Sem pensar duas vezes, João e Ana correram em direção ao quintal. À medida que se aproximavam, eles percebem que não é Mateus, e sim algo aterrorizante e além da compreensão humana. João e Ana correram de volta para a casa, com o coração ainda acelerado pelo terror que haviam testemunhado. Eles trancam as portas, fecham as janelas e cortinas, e ao chegar na cozinha, eles têm uma visão chocante. Mateus estava desacordado no chão, com o rosto pálido e os olhos fechados. Seu corpo estava imóvel e frio, como se toda a energia tivesse sido sugada dele. Os pais olharam para cima, observando nervosamente a casa que parecia mais sombria do que nunca. Eles sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo e que não podiam ignorar mais esses eventos misteriosos. A casa, que costumava ser seu refúgio, agora se transformou em um lugar repleto de mistérios e perigos sobrenaturais. De repente, Mateus começou a tremer, como se estivesse tendo um terrível pesadelo. Seus pais se desesperam e, inexplicavelmente, Mateus acorda subitamente. Seus olhos se abriram com uma expressão de choque e medo. Ele olha para seus pais com uma intensidade assustadora. Sua voz saiu trêmula e fraca quando ele finalmente conseguiu falar. Eu vi o rosto da criança. Era horrível, algo de outro mundo. Ela me chamava para fora, para o quintal. Eu não podia resistir. Seus pais, aliviados por vê-lo acordado, lhe abraçaram com força. Eles o tranquilizaram, assegurando-lhe que estavam ali para protegê-lo, independentemente do que acontecesse. De mãos dadas, eles iniciam uma oração, unindo-se em busca da intervenção divina que os afastaria daquela presença sinistra. Na manhã seguinte, a família decide deixar a casa e procurar por ajuda. Com um misterioso livro em mãos, eles se dirigem a uma igreja local em busca de orientação e proteção. A sensação de alívio inundou suas mentes quando entraram no sagrado recinto, buscando refúgio contra as forças desconhecidas que os haviam assombrado. Dentro da igreja, eles se aproximaram do padre, contaram a ele sobre os eventos perturbadores que estavam enfrentando e mostraram o livro. O padre ouviu atentamente. Sua expressão era de reflexão, preocupação e compaixão. Ele compreendeu a seriedade da situação e concordou em ajudar. O padre realizou uma bênção especial sobre o livro, proferindo orações para afastar qualquer energia maligna que pudesse estar associada a ele. A atmosfera na igreja parecia se tornar mais leve e serena à medida que as palavras sagradas preenchiam o ar. Após a bênção, o padre sugeriu que o livro fosse guardado na igreja, onde estaria seguro e longe de causar qualquer dano. A família concordou, sentindo que haviam tomado as medidas necessárias para proteger a si mesmos e aos outros de qualquer ameaça sobrenatural que o livro pudesse representar. Ao saírem da igreja, uma sensação de alívio profundo envolveu a família. Embora o mistério em torno do livro ainda não estivesse resolvido, eles agora tinham esperança de que a ajuda divina e a proteção da igreja os manteriam a salvo. A família decide então mudar não apenas de casa, mas também de cidade. Era uma tentativa de deixar para trás os acontecimentos perturbadores e o misterioso livro que havia assombrado suas vidas. No entanto, mesmo enquanto faziam planos para a mudança, um medo e uma insegurança pairava no ar. Enquanto empacotavam suas vidas em caixas, a família de Mateus sentia que estavam prestes a embarcar em uma jornada repleta de incertezas. O
O futuro se revelava tão misterioso quanto os eventos perturbadores que haviam deixado para trás, e eles buscavam consolo e proteção uns nos outros. A sombra da dúvida se estendia sobre eles, deixando-os apreensivos, pois não tinham ideia do que o futuro lhes reservava. Chegamos ao fim. Obrigado por assistirem o vídeo. Espero que você tenha gostado do conto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like para nos apoiar e ajudar o canal a crescer. Agora, uma última coisa. Você já ouviu falar nesse livro misterioso? Dizem que ele é amaldiçoado e que, se você o ler, nunca mais será o mesmo. Você acredita nisso? Bem, eu não sei, mas se você estiver sozinho agora e acabou de assistir a este vídeo, tome cuidado. Não olhe agora para o lado. Espere um pouco. Respire fundo. Pronto. Agora já passou. Já pode olhar. Mas se você viu algo, não conte a ninguém. Isso fica só entre nós. Até o próximo vídeo.